Olá, boa noite. Munição disparada por criminosos no assassinato da vereadora Marielle Rocha e do motorista Anderson Gomes é do mesmo lote usado na maior chacina do estado de São Paulo. E o Jornal da Cultura tem muito mais. Imagens de câmeras de segurança mostram Marielle entrando no carro 30 minutos antes do crime. Intervenção federal no Rio completa um mês sem grandes resultados. O plenário do STF vai analisar a ação que pede a revogação do decreto da intervenção federal. Temporal em Belo Horizonte arrasta carros e derruba árvores. A escrita na era da tecnologia ganha abreviações e problemas de interpretação. O texto pode se transformar numa coisa totalmente diferente daquilo que se tinha em mente quando se redigiu. A Copa do Mundo começa só em junho, mas colecionadores de figurinhas já estão no clima da competição. Eu gosto, assim, da emoção de você comprar o pacotinho, a tentar achar aquela figurinha. Na bancada temos o presidente da OAB Seção São Paulo, Marcos da Costa, e o filósofo e professor da FAAP e da PUC, Luiz Felipe Pondé. E você pode participar com perguntas e comentários através do Twitter na hashtag Jornal da Cultura. A intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro completou um mês sem apresentar resultados práticos e a violência no estado ainda não diminuiu. Durante a madrugada, o policial militar Jean Felipe de Abreu Carvalho, de 29 anos, foi morto após reagir a um assalto na Zona Oeste. Os criminosos levaram a arma do soldado que estava de folga. Jean é o 27º policial militar morto no Rio só neste ano. Em uma outra tentativa de assalto, na Zona Norte carioca, policiais e bandidos trocaram tiros. Um dos disparos atingiu o empresário Cláudio Henrique Costa Pinto, de 43 anos, que morreu. Ele estava acompanhado do filho de 5 anos, que não se feriu. Tanta barbaridade, somada ao assassinato da vereadora do PSOL, Marielle Franco, e do motorista dela, Anderson Pedro Gomes, colocam maior pressão nos resultados da intervenção federal do Rio de Janeiro, que completa um mês. Por enquanto, a ação militar se concentrou na troca das chefias das polícias civil e militar em operações em algumas regiões, como na comunidade da Vila Kennedy, Zona Oeste Carioca. Dados da ONG Fogo Cruzado revelam que ocorreram 149 homicídios na capital carioca desde o início do decreto federal. O balanço deste primeiro mês deve ser divulgado na segunda-feira pelo Comando Militar do Leste. Até agora, não foi anunciado o orçamento da intervenção federal. A atuação do governo na segurança do Rio de Janeiro está prevista até o dia 31 de dezembro. Um dos objetivos destacados pelo interventor, general Braga Neto, é a recuperação da capacidade operacional das polícias. Menos da metade das viaturas da Polícia Militar tem condições de rodar. Faltam munições e armas. E o orçamento da corporação para esse ano foi congelado em 500 milhões de reais. Para o coordenador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, Sérgio Adorno, o problema da intervenção é que não foi detalhado um planejamento. Sem planejamento, o perigo de fracasso é enorme e com consequências lastimáveis, né? Quer dizer, é uma operação que deve ser feita de uma maneira inteligente e que não deve poupar vidas. Obrigatoriamente precisava ser feito alguma coisa no Rio de Janeiro. Não dava para ficar da forma que está, né? As instituições todas falidas, não conseguindo combater o crime a cada dia mais tomando conta do Estado. No início da noite, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, determinou que o plenário da Corte analise uma ação do PSOL para anular o decreto de intervenção federal. O partido afirma que a intervenção é inadequada e tem apenas caráter eleitoral. Ainda não há data para o julgamento. Boa noite, Pondé. Boa noite. Doutor Marcos. Claro que um problema dessa dimensão não se resolve da noite para o dia, mas quanto tempo mais será preciso para que comecem aí resultados mais práticos, mais visíveis para as pessoas? Porque pessoas inocentes, policiais, continuam morrendo, né? A minha impressão é que a matéria disse uma coisa importante, que é, primeiro, o entrevistado, o Adorno, fala que não foi detalhado, não está claro o projeto. Não tem planejamento. Né, não tem planejamento, claro, pelo menos a gente não sabe. Se tem, a gente não sabe. Talvez tenha, mas a gente não sabe. Né? Porque, inclusive, numa situação como essa,
talvez seja parte da intervenção não tornar tudo muito claro. Porque ao tornar muito claro, você de repente está numa situação do ponto de vista da intervenção de uma certa guerra civil, e se você torna isso claro, você de repente desarticula a própria intervenção do ponto de vista estratégico. Então acho que essa é uma questão, apesar de que o que ele fala na sequência tem muito sentido, que ela dando errado, os efeitos seriam pior do que se ela não tivesse existido. Porque o custo vai ser inclusive a desmoralização do Exército. Não é só o custo eleitoral para o Temer, ou o grupo do Temer. É um custo de desarticulação e desmoralização do Exército. Mas eu acredito que, aí eu vou para o segundo entrevistado, quando ele fala que alguma coisa tinha que ser feita no Rio de Janeiro, porque as instituições que cuidam da segurança pública, não só elas, estão podres, desarticuladas, desorganizadas. E aí me parece que a matéria diz uma coisa importante, que é o seguinte: até agora a intervenção esteve concentrada em resolver problemas da liderança, né? Reorganizar a operação policial. E aí eu acho que a matéria é muito boa nesses três sentidos. De um lado, ela toca no assunto da necessidade da exposição do plano, apesar de que eu tenho dúvidas de que ela deva fazê-lo de forma explícita, porque existe uma dúvida com relação às instituições do Rio de Janeiro. E na medida em que você torna isso muito claro, você pode inclusive dar munição para aqueles que a intervenção visa cuidar. 2, é um risco de desmoralização do Exército. Então, se eles têm plano, eu espero que eles sejam bem-sucedidos, porque senão ia ser pior ainda para o país e para eles. E 3, acredito que sim, é importante a intervenção cuidar do gerenciamento da segurança pública no Estado do Rio, porque ele está podre. E é esse gerenciamento que dá fôlego para enfrentar lá na frente, porque o Exército não pode ficar no Rio de Janeiro para sempre. Agora, para isso é preciso recursos, né? E a verba prometida que ainda não saiu. Então, aí algumas ponderações. A primeira delas é que o risco é ainda maior, porque aparentemente é a última alternativa que nós temos, né? Então nós chegamos no limite. Então o risco não é só a desmoralização da instituição Exército, é a sociedade não ter alternativa para combater a criminalidade. Sim. E aí é a desmoralização do Estado, e não do ínter do Estado, que é o Exército. A intervenção, me parece, foi decretada porque o governo estadual anunciou a sua absoluta incapacidade de fazer frente à criminalidade. Então não havia alternativa sobre esse ponto de vista. O governo disse: eu não consigo mais combater a criminalidade. E aí a União vem e decreta intervenção por ausência de uma outra alternativa. E em relação ao planejamento, ao momento atual, quero crer da mesma forma que nós estejamos ainda no momento do planejar. É evidente que a questão da criminalidade não vai ser combatida só com a ação, no caso do Exército, mas de segurança pública. Outros fatores têm que ser envolvidos para que o resultado seja mais perene. Mas, de qualquer forma, eu lembro que no dia em que foi decretada a intervenção, o general Braga Neto anunciou que não havia um planejamento prévio e que ela foi decretada numa situação de emergência. Então, também quero crer que esse período foi um período necessário para amadurecer e para reorganizar, como o Pondé disse, reorganizar toda a estrutura de segurança pública do Estado. Falta investimento, falta orçamento, falta condições para que a segurança pública reorganizada tenha capacidade de fazer o enfrentamento ao crime. Vamos esperar que esses recursos apareçam e haja investimento no Rio de Janeiro. Como vocês veem essa ação do pessoal pedindo anulação do decreto da intervenção? Eu acho que assim, o pessoal acusa a intervenção de ser eleitoreira. Eu não tenho dúvida que tem efeito eleitoral, porque numa democracia tudo tem efeito eleitoral. Porque uma característica da democracia é a contaminação de todas as relações com expectativas políticas. Agora, eu acho que o pessoal, ao pedir essa anulação, tem um efeito, tem uma intenção eleitoral muito clara, né? Porque o pessoal está tentando construir uma pauta e uma imagem para a eleição que seja uma imagem de não compactuante com nada que existe do processo. Isso que o Marcos falava é muito importante, me parece, que essa ideia de que a intervenção federal é a última instância, né? E de que a intervenção federal foi de fato tomada porque o Estado não é mais Estado. E se o Estado é o que detém o monopólio legítimo da violência, se ele não pode mais deter o monopólio legítimo da violência, a próxima instância é a Federação e é o Exército. Então, eu acho que a intenção do pessoal, ela é sim
marcadamente eleitoral, porque ele não tem muito o que fazer, então ele quer marcar esse espaço, porque na verdade o Estado do Rio de Janeiro não existe, né? O Estado, eu quero dizer, E só um detalhe também, o decreto de intervenção é objeto de análise do Congresso Nacional. Então, não só em termos de condições jurídicas, constitucionais, mas também o ambiente político é analisado quando é aprovado o decreto de intervenção. Então, é essa questão de ser eleitoreira, de pretender ter dividendos políticos e tal, isso já foi objeto de análise por parte do próprio Congresso Nacional. Imagens de câmeras de segurança mostram a vereadora Marielle Franco, do PSOL, e o motorista Anderson Gomes momentos antes de serem assassinados no centro do Rio de Janeiro. As imagens mostram Marielle saindo de uma casa e entrando no carro onde está a assessora dela e o motorista Anderson Gomes. Logo em seguida, um veículo começa a segui-los. De acordo com a polícia, um segundo carro teria participado do crime. Meia hora depois, a vereadora e o motorista foram assassinados. Isso reforça a tese da investigação de que os criminosos conheciam a agenda da vereadora e de que o crime foi uma execução. Hoje, a polícia descobriu que a munição usada no assassinato é de um lote vendido à Polícia Federal de Brasília em 2006 e que as mesmas balas foram usadas por criminosos numa chacina que deixou 17 mortos na Grande São Paulo em 2015. Essa munição ela foi roubada na sede dos Correios, pela informação que eu tenho, lá atrás, anos atrás, na Paraíba. E a Polícia Federal já abriu mais de 50 inquéritos por conta dessa munição desviada. Durante a tarde, uma nova perícia do carro onde estavam Marielle e Anderson constatou que 13 disparos atingiram o veículo, 9 na lataria e 4 nos vidros. A Polícia Civil também refez o trajeto do carro, do bairro da Lapa até o Estácio, no centro da cidade. Desde ontem, o Disque Denúncia do Rio recebeu pelo menos 10 ligações sobre o crime. Nas redes sociais, um vídeo feito pela influenciadora digital Ana de Cesaro, visto por mais de 35 mil pessoas, homenageia a vereadora e pede um basta na violência. Executada a sangue frio, não mais que de repente, foram 4 tiros em sua mente. Gente, parem de matar a gente, parem de matar a gente. E é difícil não relacionar a morte da vereadora com o assassinato da juíza Patrícia Scioli, que aconteceu há 7 anos. O próprio Ministério Público vem chamando a atenção para isso. Mas o que mudou de fato de lá para cá para que esses crimes fossem evitados? O que mudou, muito pouco parece, né? Ao contrário, acho que a situação de violência no Rio de Janeiro agravou-se. O que se espera, evidentemente, é que seja uma investigação isenta e que tenha a capacidade de identificar aqueles que foram autores desse crime bárbaro. Como outros também precisam ser apurados. Mas nesse caso há o componente, evidentemente, político, no sentido de que é preciso preservar os representantes da sociedade que, enfim, cumprem o seu papel ao anunciar ou ao expor determinadas situações que esse representante entende serem devidas. Então fica aí um contexto que me parece é o que está levando a sociedade, esse clamor social pela identificação dos assassinos, de que, além da situação específica da vereadora e de seu motorista, há esse outro componente de tentar calar uma agente pública. Não sei se é isso que aconteceu, mas há uma aparência de que possa ter sido isso que tenha acontecido. É o que sabemos, que ambas denunciavam os absurdos que acontecem no Rio e ambas representavam poderes do Estado, né? Então, quer dizer, são mortes que atacam instituições? Aparentemente está dentro do contexto da guerra do crime contra o Estado, né? Porque o Rio de Janeiro vive uma situação de guerra do crime contra o Estado e uma guerra que parte disso é corromper o Estado para trabalhar junto com o crime, que é o que aconteceu. Agora, essa tragédia que aconteceu com a Marielle e com o motorista dela, o Anderson Gomes, que é uma tragédia, eu acho plenamente normal e legítimo que as pessoas saiam na rua e gritem, reclamem, como esse vídeo que foi postado. Acho que o momento é um momento de agonia mesmo, principalmente aqueles que são próximos dela, da família, um momento de luto. Agora, eu espero que os grupos mais à esquerda não caiam na besteira de pegar essa tragédia e transformar em objeto de plataforma política. De propaganda política, não plataforma política, de propaganda política. Porque se os grupos mais à esquerda quiserem usar
essa tragédia como ferramenta de marketing político, de propaganda política, isso não vai ser só uma tristeza para a própria tragédia e as pessoas envolvidas nela, isso vai ser também, no momento que isso vai ser exposto, né? Sabe? Eu acho que isso também isso pode virar o feitiço contra o feiticeiro, no sentido de que, apesar de que a esquerda, grosso modo, nos últimos anos no Brasil, está sem nenhuma efeméride, sem nenhum fato que seja um fato distante dos escândalos todos, uma tragédia, uma desgraça como essa, alguns podem querer usar como ferramenta de marketing para atrair votos. Eu acho que isso aconteceu. Eu espero que a esquerda não faça isso, certo? Porque isso daí vai dar, inclusive, como se diz, munição para grupos mais à direita e do espectro de extrema direita acusar a esquerda e trazer isso à tona como sendo uma forma de marketing político de baixo nível e tal, entende? Quer dizer, eu acho que nesse momento as manifestações, as relações, a ideia de que ela era uma figura política importante, fazendo um trabalho importante, tudo isso está dentro, me parece, do que é legítimo. Daqui até a eleição, se isso for transformado, se isso for parar no horário eleitoral, vai ser de péssimo gosto e eu temo que se vire, inclusive, contra as intenções da esquerda. De qualquer forma, há um clamor popular pela violência, evidentemente, porque isso representa, mas também por essa situação de ela ser alguém que se identificava com uma causa de direitos humanos. Sim. E com denúncias em relação a abusos potenciais aí por parte de policiais. Então, o que importa é resolver rápido a investigação, identificar os autores, processá-los e puni-los nos termos da lei. A Lava Jato completa 4 anos amanhã e desde ontem a força-tarefa formada por procuradores, delegados da Polícia Federal e também a Procuradoria-Geral da República fazem um balanço da operação. Para Raquel Dodge, novas delações vão precisar seguir critérios mais específicos para evitar questionamentos jurídicos. São 49 fases e muitos desdobramentos na maior ação de combate à corrupção do país. Os pedidos de devolução de dinheiro passam de 38 bilhões de reais. 11 bilhões e meio foram recuperados. Há 187 delações premiadas, mas a maioria aguarda a homologação do Supremo. E agora, sob a responsabilidade da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, os acordos ganharam novas exigências para dar mais segurança jurídica. É preciso garantir que novos delatores tenham provas, além de devolver o dinheiro. Porque as pessoas que cometeram esses crimes não podem ficar impunes, sem devolver aos cofres públicos o dinheiro de impostos que foram desviados pela corrupção. No balanço, 289 políticos, empresários, assessores e profissionais liberais foram acusados por crimes de corrupção, formação de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. 119 já foram condenados. A Lava Jato revelou um esquema que vai muito além da Petrobras. Basicamente, políticos e partidos desonestos indicam pessoas para ocupar cargos chaves em órgãos públicos federais, estaduais e municipais, as quais estão incumbidas de arrecadar propinas. Alguns casos continuam causando muitas discussões. Esta semana, a Justiça determinou a destruição de conversas telefônicas gravadas de um escritório que defende o ex-presidente Lula. O número do telefone do escritório apareceu numa investigação como sendo do instituto ligado ao ex-presidente. 417 horas de conversas foram gravadas pela Lava Jato. Por 2 vezes, a companhia telefônica informou à Justiça Federal do Paraná que o telefone era de um escritório de advocacia. O Estatuto da Advocacia estabelece que o escritório do advogado, seus instrumentos de trabalho, correspondências e comunicações são invioláveis. O texto também define em quais condições o advogado pode ser interceptado. Indícios de autoria de um crime e materialidade desse crime. Segundo o advogado que representou a OAB de São Paulo no caso, a Justiça reconheceu que as gravações foram um equívoco, mas até então não tinham sido apagadas. A advocacia é uma profissão que ela é regulada exatamente para proteger, não o advogado, mas para proteger a sociedade, a parcela da sociedade que necessita de advogados. Por isso que são garantias que a gente diz que também garantem o Estado de Direito. Doutor Marcos, esse caso teve a participação da OAB São Paulo. Só para a gente entender melhor, então, qual que é a relação dessa destruição dessas gravações com as chamadas prerrogativas dos advogados? O que eu vi ali foram gravações, mais de 400 horas, que envolveu 25 profissionais conversando com aproximadamente 300 clientes.
Esses clientes, evidentemente, quando conversam com o advogado, transmitem informações por acreditar que estão num ambiente seguro, que tem possibilidade de conversar com aquele profissional e expor a sua situação até para efetuar uma consulta, enfim, não só no âmbito criminal, mas no âmbito tributário, no âmbito civil. Imagina um advogado está tendo direito de família, conversando com o marido, com a esposa, sobre um caso de separação. E foram feitas gravações envolvendo essas conversas, mais de 300 clientes, e essas gravações estavam nos autos. E isso, evidentemente, viola o direito do cidadão em poder conversar com o seu cliente de forma reservada. Daí porque a ordem autorizou a assistência ao escritório de advocacia que impetrou o mandado de segurança, e nós fomos representados pelo Belisário, que é um grande advogado, que foi quem fez a sustentação oral, e o tribunal entendeu que realmente essas gravações apresentavam violação de sigilo profissional e que, portanto, por conta disso, devessem ser objeto de destruição. E determinou a imediata destruição dessas gravações, para preservar o sigilo entre o advogado e os seus constituintes, seus clientes. Agora, em outros casos, assim, como que é no dia a dia do profissional, do advogado, para fazer valer suas prerrogativas? São muitos desafios, há muitas restrições pelo caminho? Existem muitas, infelizmente, ainda há uma incompreensão da importância do papel do advogado e, fundamentalmente, do direito de defesa. Quando se fala em violação de uma prerrogativa profissional, está atingindo não o advogado, que diretamente, evidentemente, tem a prerrogativa violada, mas, fundamentalmente, a cidadania. Quando o advogado é impedido, por exemplo, de verificar os autos no processo, ele está sendo obstado no direito dele, ou no dever dele, de promover a defesa do seu cliente. Como ele vai poder defender o seu cliente sem conhecer a acusação? É um exemplo simples, mas que ainda acontece, infelizmente. E são diversas as situações de violação de prerrogativas, tanto por autoridades judiciais, Ministério Público, delegados de polícia, que levam a ordem sempre a agir em defesa dos nossos constituintes e, fundamentalmente, em defesa da cidadania. Veja, seguir os perigos das abreviações nas conversas na era digital. Forte temporal em Belo Horizonte arrasta carros e derruba árvores. Nós vamos mostrar já. Conheça o aplicativo para aparelhos móveis da TV Cultura. Cultura Digital. Agora, você leva os seus programas favoritos para onde quiser. Você pode acompanhar transmissões ao vivo, pode acessar conteúdos exclusivos para a web, pode participar de enquetes, interagir com a programação enviando fotos, vídeos e comentários, além de ouvir as rádios Cultura FM e Cultura Brasil. Para baixar o aplicativo é muito simples e gratuito. Acesse a loja do Google Play ou Apple Store. Busque por Cultura Digital, selecione o aplicativo e faça o download. Cultura Digital. Agora você pode levar cultura com você para onde quiser. Ter cultura pega bem. Bom, o William me abduziu e só me deixa sair do carro no momento que eu responder a entrevista. A possibilidade de alguém que seja de maneira contínua feliz é uma impossibilidade dele ser feliz. Mesmo se casar com Cortella, não vai jamais, ao contrário. Nós estamos retrocedendo, Condé? Eu não acho que a gente está retrocedendo, não. Eu acho que a gente sempre foi meio ruim mesmo. O humor é uma porta para a sinceridade. Com o humor, a comunicação fica muito mais eficiente. Aí ele voltou brabo lá, disse, senhor, eu perguntei pra você o que você deu pro seu cavalo quando ele estava doente, você falou que deu trebentina, eu dei pro meu morreu, ele falou, o meu também. Quer assistir mais? Então acesse o canal TV Cultura Digital e acompanhe o Giro. Toda semana, um papo novo com personalidades diferentes. Falamos sobre política, cultura, economia, música, vida e tudo mais que é relevante num clima extremamente descontraído. Inscreva-se então em youtube.com/TV Cultura e marque lá o sininho para você receber as nossas notificações. Até já!
No uso de aplicativos de mensagem, é comum trocar palavras por abreviações e sinais. O problema é quando se ignora a pontuação e o acento. Nesse caso, a pessoa pode querer dizer uma coisa e acabar transmitindo outra. Os aplicativos de celular e a internet mudaram a forma das pessoas se comunicarem pela escrita. No meio digital, a regra na maioria das vezes é substituir palavras por abreviações. Você, por exemplo, vira VC. Para você não ficar escrevendo muitas coisas, muitas palavras assim, você abrevia. Acho que é mais prático, mais rápido. Porque às vezes está na correria do dia a dia, é mais fácil ser abreviado que você escrever. Só que na hora de digitar, além das abreviações, o texto acaba sendo feito sem acento e sem pontuação. Aí surge o problema, como explica esse professor de língua portuguesa e autor justamente desse guia sobre acentuação e pontuação. Tanto a falta de pontuação vai causar problemas de interpretação, quanto a pontuação em local errado vai causar problemas de interpretação. O professor Pasquale Cipro Neto aponta outros riscos. Sem a colocação correta dos sinais de pontuação, o texto pode se transformar numa coisa totalmente diferente daquilo que se tinha em mente quando se redigiu. Veja um exemplo simples. Essa frase tem sentido diferente só acrescentando uma vírgula. Como está só com ponto, fica claro que a pessoa não apoia o acordo. Mas com a vírgula, o sentido passa a ser a favor do acordo. Nós selecionamos trechos de obras de alguns escritores brasileiros. Saímos às ruas e pedimos para as pessoas colocarem acentos, pontos e vírgulas. Com a prancheta e a caneta na mão, a tarefa foi considerada difícil. Porque você não lembra, né? Geralmente você usa muito a internet, o WhatsApp, você acaba não usando mais acentuação, ponto final, essas coisas. A gente não usa mais isso. É preciso ser poliglota na mesma língua. É preciso ser capaz de usar o maior número possível de variedades e saber quando se está na situação de usar a variedade X, quando se está na situação de usar a variedade Y. A vírgula no lugar errado pode dar uma confusão enorme, né? A reportagem chamou a atenção disso. Tem aquela outra clássica lá, matar o rei não é crime, sem vírgula. E com vírgula, matar o rei não. É crime, né? Muda tudo. É que assim, língua é um bicho vivo, né? A língua é um bicho vivo e assim, as mídias sociais e a pressa e poucas palavras. Tanto que eu acho que o que acontece normalmente, a gente que usa isso o tempo inteiro, sabe? Quando você não entende ou a frase parece um absurdo, você checa qual a pessoa que você está falando. O que você quis dizer? Você põe aquelas 15, né? Você escreve várias interrogações do tipo, mas o que você quer dizer com isso? Né? Isso quando o corretor não, né? O corretor também muda tem, tudo, se você deixa o corretor, ele muda tudo. Mas eu acho que, assim, primeiro, eu acredito que existem recursos para, às vezes, resolver essas coisas, algumas pessoas usam, que escreve uma frase, dá espaço, 2 espaços, escreve outra frase, dá 2 espaços, escreve outra frase, para você meio que limpar o texto, porque quando está tudo muito junto, a dificuldade de identificação é maior ainda, e muita gente usa esse recurso, dá 2 espaços de uma frase para outra, para facilitar a comunicação, deixar um pouco mais limpa. Agora, eu acho interessante o que o professor falou, o professor entrevistado, o segundo, né? Que é essa ideia de que você deve ser poliglota dentro da própria língua. É muito inteligente e bela essa metáfora, no sentido de que língua, ela tem vários níveis interpretativos. Eu acho que a gente só está vendo um dos desdobramentos, né, de um português que é um pouco mais organizado e de um português que vai ficando, né, ele vai sofrendo por causa dos usos das mídias sociais. E os jovens vão sendo educados assim. E é claro que você vai escrever gente, GNT. Você vai escrever você, VC. Você vai escrever também TB, né? E isso vai criando um entendimento. Eu não acho que isso seja um problema. Essa coisa da abreviação não é um problema, porque isso vai criando um código. O problema é quando falta vírgulas. E as pessoas que dominam e conhecem isso sabem a diferença. Quando muda o entendimento. Então ela sabe. Se ela quer dizer assim, não sou de acordo, ela vai pôr uma vírgula, porque ela mesma sabe que o que ela está dizendo, o efeito vai ser contrário. Então, me parece que o maior risco está nos mais jovens. As vírgulas não vão sumir, então. Não, eu acho que não, mas eu acho que o maior risco está nos mais jovens, na perda da língua. O Enio Torres ele comenta assim, eu vou dizer o jeito que ele escreveu aqui. Vocês acham que, com K, estamos transformando o português numa língua mais
subjetiva? Eu lembro aquele comentário esportivo que diria o seguinte: isso está acontecendo? Ponto de interrogação. Infelizmente está. Ponto de exclamação. Então, um visionário. Mas acrescenta essa dificuldade do autocorretor, né? Que às vezes você faz uma mensagem e manda a mensagem e não percebeu que a mensagem foi alterada para o autocorretor, mudando eu não completamente uso o a palavra. autocorretor por causa disso. Depois você fala que horror, não era nada disso. Não era nada disso. Mas é curioso o seguinte, compreender, como diz Pondé, os jovens, qual o nível de impacto que terá isso na linguagem dos jovens. Quer dizer, enquanto está no aplicativo é uma coisa, mas quando isso se transforma, incorporado à própria língua, qual tipo de impacto vamos sofrer na nossa língua daqui a algum tempo, talvez uma década? Olha, eu acho assim, eu convivo com jovens de 18, 19, 20 anos há 22 anos, no chão da sala de aula, né? E assim, eu ainda não percebo esse impacto na forma oral de comunicação. Quer dizer, eu diria que a comunicação oral, ela permanece mais ou menos do mesmo jeito. É claro que você pode falar que hoje existe muito acesso e, portanto, agonia da atenção e dificuldade de critério. Porque você tem muito acesso a muita coisa. Então, isso acaba criando um certo cansaço do acesso. Mas na hora de escrever, na correção das provas, como é que é? Eu ia chegar lá. Na hora de escrever, no texto escrito, há, às vezes, uma tendência de escrever VC, escrever TB, certo? Mas ainda há uma certa cerimônia por parte dos jovens, na hora que vai escrever alguma coisa. Então, não acho que a gente já está... Isso não quer dizer que não cheguemos lá. Mas eu tenho dúvida, por exemplo, na leitura. Na escrita ainda pode ser, mas na leitura. As pessoas não têm, jovens, paciência, entre aspas, de ler um texto mais elaborado, um texto mais longo. Então, isso daí, eu acho que isso aparece na leitura, a falta de paciência, o acesso é muito fragmentado, é muito texto, no máximo PDF, ou fragmentos que pega da internet. Mas, assim, na leitura eu acho que acontece isso. Mas o que eu queria dizer é que me parece que a coisa mais evidente é, às vezes, uma dificuldade de estabelecer certas sínteses, se expressar de uma forma um pouco mais organizada. Por quê? Porque a forma da onde vem a assimilação é fragmentada, é despedaçada, é desorganizada. E aí você percebe, às vezes, muitos jovens lutando contra a dificuldade de tentar expressar uma ideia. Isso você vê claramente, isso já acontece. Por falar em leitura, hoje é sexta-feira, dia de vocês darem as dicas de livros. É a Estante JC. Doutor Marcos, sua dica. Minha dica não é um livro novo, é um livro da década de 50, mas que é atualíssimo. Chama Os Donos do Poder, do Raimundo Faoro, que é um livro que conta um pouco a cultura brasileira, essa cultura do patrimonialismo, essa falta de visão clara do que é público, do que é privado, essa contaminação que existe entre as relações do próprio poder. Enfim, para quem quer compreender o que está acontecendo hoje, é uma leitura bastante interessante. Os Donos do Poder, do Raimundo Faoro. E a sua? Então, a minha indicação é um livro um tanto mais recente, né? Aqui no Brasil ele foi publicado pela editora Planeta, que é A Guerra do Mundo, do historiador escocês, está aí na tela, Niall Ferguson, que teve inclusive no Brasil no ano passado, naquele programa muito conhecido chamado Fronteiras do Pensamento. Esse livro, que o subtítulo está ali, A Era de Ódio na História, ele é um estudo sobre o que levou o século XX, a primeira metade do século XX, a ser tão violento. Né? Então, é um estudo vastíssimo do historiador, mas numa linguagem aberta. O Niall Ferguson tem impactado o debate público no mundo por não ser nem marxista, nem liberal, portanto, de estar discutindo a coisa a partir de dados, uma tradição de historiador que às vezes desapareceu por conta do marxismo, que é um historiador que especula pouco e lida com dados, diretamente com dados. E aí no livro, uma das coisas interessantes, além de toda a apresentação, é quando ele projeta o século XXI com certas características, que eu não vou dizer quais são, quem quiser ler o livro. Spoiler, né? não? Não vou dar spoiler, com certas características que apontam que o século XXI pode vir a ser um século violento também. Muito bem, obrigada pelas dicas. Ainda sobre a história, né, da nossa língua, Luiz Henrique Pessoa falando, evolução da língua, vossa mercês, vós mercês, vocês e vou. É, isso aí. Vocês, né?
Bem Fortes lembrado. chuvas assustam moradores em Belo Horizonte. Em alguns pontos da cidade, carros foram arrastados. Imagens mostram o momento em que carros foram levados pela força da água. Árvores caíram em vários pontos da capital mineira. Após a enchente, carros que foram levados pela correnteza ficaram tombados no meio das ruas e causaram confusão no trânsito. Policiais rodoviários do Paraná foram flagrados cobrando propina de motoristas. Imagens gravadas durante as investigações registraram o momento em que os policiais recebiam a propina e contavam as cédulas. Em uma ligação interceptada pelos investigadores, os policiais aceitam uma pizza e mandam marcar na conta do dono de um guincho. 15 policiais vão responder na Justiça Militar por crimes como corrupção e associação criminosa. Motoristas que renovarem a Carteira Nacional de Habilitação a partir de junho deverão realizar um curso teórico e uma prova, além do exame médico, que já é obrigatório. O curso terá duração de 10 horas e poderá ser feito à distância. E a prova terá 30 questões. O objetivo da medida é atualizar os condutores sobre as legislações de trânsito. O juiz Joseli Luiz Silva, de Goiânia, negou 3 pedidos de medidas protetivas a vítimas de agressão, alegando que elas deveriam se respeitar, se valorizar e bater com força nos agressores. Em um dos casos de uma travesti, o juiz pede ainda que a vítima prove que possui aparelho reprodutor feminino completo. As decisões foram publicadas no último dia 10, após as vítimas procurarem a Polícia Civil para denunciar as agressões. Nós tentamos contato com o juiz Joseli Luiz Silva, mas não tivemos resposta. E olha só, em uma dessas decisões, o juiz disse que a legítima defesa é mais eficaz do que, nos termos dele, qualquer medidazinha de proteção. Quer dizer, um juiz defendendo que violência se combata com violência, é isso mesmo, doutor Marcos? É impressionante como, em pleno século XXI, ainda existe aquele que tem a mentalidade tão retrógrada, não compreende a importância da paz social que traz o judiciário, né, o papel do magistrado. Certamente, esse tipo de situação é corrigida no tribunal, mas até que seja corrigida, no caso de uma vítima de violência doméstica, por exemplo, essa vítima vai ser mantida numa situação dramática, enquanto aguarda uma decisão por parte do tribunal. E o quanto, né, que o poder público incentiva a mulher a fazer a denúncia, e quando nós ouvimos essas mulheres em reportagens, inúmeras reportagens, é justamente por conta disso que muitas vezes elas não se encorajam a denunciar, por encontrar justamente os agentes da justiça pensando desse jeito. Isso é uma realidade, né? Mas esse quadro tem mudado. Sobram ainda algumas situações como essa, que são corrigidas até pelo próprio CNJ. Né? Independente da decisão judicial combatida no recurso, se identificando uma política machista a esse grau que desrespeita minimamente a mulher, certamente isso vai ser objeto de uma ação por parte do CNJ. Bom, é a dupla violência aí, não? Porque a mulher é vítima da violência pelo agressor e depois é vítima da violência, então, pela instituição também. Por aqueles que deveriam fazer a justiça. Mas não tem um travesti no meio da história também? Tem um caso que o juiz pede que ele prove que ele tem Prova aparelho que tem o órgão sexual feminino. Um travesti, por definição, não tem, né? E assim, as pessoas podem, por lei, se vestir como elas quiserem. Se elas se sentem que elas se identificam com o universo feminino em sendo biologicamente homem, ou se identificam com o universo masculino em sendo biologicamente mulher, as pessoas podem fazer isso e elas não têm que apanhar por causa disso, certo? Quer dizer, então, eu achei muito estranho essa demanda de exigir a prova de aparelho sexual feminino. Mas sobre o que você perguntava antes, eu acho que surge uma coisa, a frase, a legítima defesa pode ser mais útil do que qualquer medidazinha de proteção. É uma frase feliz e assim, agora, eu acho que do ponto de vista das pessoas, existe uma distância da temporalidade da justiça e das demandas que as pessoas têm na realidade. Então, eu acho que tem que haver medidas, sim. Acho que tem que haver medidas do ponto de vista jurídico. É o poder jurídico que cria. Justamente a gente falava na matéria sobre o Rio de Janeiro, que é o Estado, aí no caso o poder jurídico, que detém o monopólio legítimo de como organizar a violência e reprimir a violência, e não as pessoas, porque senão aumenta a violência. Então eu concordo com isso. Agora, eu acho que do ponto de vista das pessoas do dia a dia, como a temporalidade da justiça às vezes não chega lá, e às vezes acontece isso, você pode pegar um juiz mais assim, um juiz mais assado, eu não vejo nenhum problema em que, por exemplo, mulheres tomem aulas de defesa pessoal.
certo? Nesse caso, ou travestis, ou qualquer cidadão. Né? Nós estamos falando desse caso. No sentido que você pode estar numa situação em que você não tem nenhum agente da lei que cumpra a sua função, esperando que todos o façam, certo? E você está numa situação em que você está rendido, você está rendida, isso não no sentido de você matar pessoas, mas no sentido de você conseguir neutralizar ou se defender da ameaça imediata. Então, no caso das mulheres, especificamente, que vivem em situação de risco em ambientes onde tem a violência, eu não vejo nenhum mal em que você tivesse uma formação para que essas mulheres... Se ela tivesse a vontade, mas isso é outra coisa. Agora ela tem que ser ouvida quando ela procura a justiça. Então, isso é evidente, né? Como dizia o Marcos, isso é evidente, quer dizer... Você tem que ter canais em que as vítimas de violência consigam se manifestar e não sejam tipo assim, não, você é travesti, ou então, você é mulher, não sei o que, esse tipo de comentário que é completamente fora de esquadro. Mas eu também acho que, além disso, as mulheres podiam muito bem aprender a se defender. Ia ser bom para elas. São duas coisas diferentes que se completam. Mas só para deixar claro, quer dizer, em termos de justiça, há medidas que são adotadas de imediato. Então, no caso da violência doméstica, há uma ação chamada de separação de corpos, que permite retirar, por exemplo, o marido, o agressor, de casa de forma muito rápida. E não é nem só para violência, né, Marcos? Separação de corpos tem a ver com a separação do casal mesmo também, mas né? A lógica da separação de corpos é a impossibilidade da vida em comum. De viver juntos. Porque há um tal grau de agressões ou morais ou físicas que reclamam a separação mesmo de corpos. Dá para comentar rapidamente o outro assunto lá, que é a questão da propina paga com pizza? O Reinaldo Berto está dizendo aqui, aceitar pizza, a coisa tá ruim, hein? Depende se você tem dinheiro ou não para pagar pizza, né? Porque, termina o que você ia falar, Marcos, eu volto a isso. Não, mas é isso. Então, existem medidas. Agora, evidentemente, às vezes você encontra alguém que não está adequado à realidade atual do mundo, né? Então, questionando, por exemplo, a situação do travesti, ou um magistrado querendo imputar a uma senhora, uma mulher, a obrigação de autodefesa para que o Estado não promova a sua defesa também, isso não aí é diferente, né? Ele está passando a conta da responsabilidade da justiça para a mulher. Né? Agora, no caso da corrupção, da pizza, é que assim, corrupção é a forma mais violenta de como funcionam relações de compra e venda, né? Então, de repente, é quase como aceitar cartão de crédito. Ao invés de você dar dinheiro, você compra uma pizza e põe na conta de X. Você está fazendo um método. Então, assim, o que a matéria mostra é, por um lado, a capilaridade da corrupção, como todo mundo já suspeita, e, por outro lado, o processo do Estado tentando correr atrás disso e investigar, que, sem dúvida, a gente está vendo isso nos últimos anos. Em instantes, o governo de Vladimir Putin diz que vai investigar ataques a 2 russos exilados no Reino Unido. Fãs de figurinhas da Copa entram no clima da competição. Aguarde que nós vamos mostrar já. Quer assistir mais? Então acesse o canal TV Cultura Digital e acompanhe o Giro. Toda semana, um papo novo com personalidades diferentes. Falamos sobre política, cultura, economia, música, vida e tudo mais que é relevante num clima extremamente descontraído. Inscreva-se então em youtube.com/TV Cultura e marque lá o sininho para você receber as nossas notificações. Até já!
Conheça o aplicativo para aparelhos móveis da TV Cultura. Cultura Digital. O primeiro jogo da Copa do Mundo da Rússia está marcado para o dia 14 de junho, mas os colecionadores de figurinhas, a Copa começou hoje. Na Copa do Mundo de 90, na Itália, quando a Alemanha ganhava o 3º título mundial, aqui no Brasil, o Renato completava seu primeiro álbum de figurinhas da Copa. Uma emoção que, segundo o bancário, equivale a uma goleada. Eu gosto, assim, da emoção de você comprar o pacotinho, a tentar achar aquela figurinha, sair para trocar. Aqui na fábrica que faz os álbuns e as figurinhas da Copa do Mundo da Rússia, 300 funcionários já entraram em campo. E o time não para. 40 milhões de cromos são produzidos dia e noite. Além do álbum, que tem 682 figurinhas, um aplicativo para celular vai ajudar o colecionador a trocar as repetidas. A interatividade é o carro-chefe neste ano. O Brasil é o país que mais vende figurinhas da Copa, e quando mais vende, ele vende mais do que o dobro do segundo colocado, né, que é a Alemanha. Então, o brasileiro ele é fanático pela figurinha da Copa, é fanático pela seleção e é fanático também pelo virtual, pelo digital. Para torcedores como o Gabriel e o Daniel, a Copa começou hoje com a chegada das figurinhas às bancas. O primeiro pacotinho é sempre bom, mas nesse caso não foi muito, porque não vieram muitas pessoas boas, mas é muito legal. Eu estava esperando desde a Copa passada, então foi bom, muito bom. No bloco anterior falávamos das mudanças causadas pela era digital e as figurinhas resistem. É um Será clássico. Que explica esse fôlego? É, porque é o que ele fala, eu gosto de pegar a figurinha, de trocar com amigos, de achar aquela que ninguém acha, porque tem figurinhas que todo mundo tem, figurinhas são raras, né? Moleques sempre tiveram álbuns no passado. Engraçado, quem trabalha no centro, né? No centro da cidade, na época da Copa do Mundo, andando no centro, as ruas, nas ruas do centro, aparecem grupos de pessoas, se unem lá e começam a trocar, e tudo marmanjo, tudo gente mais velho, trocando figurinha. Então, figurinha, né? Bater figurinha para virar. Assim, olha, não é meu, é do meu filho. É do meu filho. Ajudando a trocar, mas do meu filho, não é minha. E sabe que essas figurinhas em algumas regiões do país são escoltadas, inclusive, com apoio da Polícia Federal, porque é um produto altamente visado, já teve roubo de figurinha. Essas que são muito raras, as pessoas enlouquecem por elas, né? Parece que só fazem uma ou duas. Depois de várias trocas de acusações entre os governos russo e britânico, o Kremlin anunciou que vai investigar os ataques aos 2 russos que viviam asilados no Reino Unido. O anúncio foi feito depois que 3 potências ocidentais declararam apoio ao Reino Unido e cobraram respostas de Moscou. Na semana passada, o ex-espião Skripal e a filha foram envenenados com gás nervoso e o magnata Nikolai Glushkov foi encontrado morto dentro de casa. Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas em um confronto entre imigrantes e policiais na capital espanhola, Madrid. A manifestação foi motivada pela morte de um vendedor ambulante do Senegal. Ele foi perseguido pela polícia por vender produtos piratas e foi encontrado morto na rua. A polícia alegou que o senegalês teve um ataque cardíaco. Venezuelanos estão vivendo no escuro. Eles enfrentam um racionamento de luz que dura em média 18 horas. Os blackouts são comuns no país, mas aumentaram nas últimas semanas por causa da falta de chuva. O país enfrenta uma profunda recessão com a falta de produtos básicos e remédios. Pelo menos 8 pessoas ficaram feridas após uma pane em um teleférico numa estação de esqui na Geórgia. As imagens feitas por celulares mostram o teleférico em alta velocidade e os esquiadores sendo arremessados das cadeiras. Alguns turistas foram obrigados a pular antes da hora. Ainda não se sabe o que provocou a pane no sistema. Dr. Marcos, comentar um desses assuntos? Não, essa situação desse estado ainda de espionagem, né? Uma coisa é espionagem na era moderna, com alta tecnologia. Outra coisa é espionagem que parece de filme de James Bond, como falamos antes, né? É impressionante como isso ainda existe no mundo, né? Eu diria, primeiro chamaria atenção para o estado da Venezuela, né? E
qualquer um que tenha dúvida do que faz um populista de esquerda no poder, como o Chávez e depois o Maduro, que destruíram a Venezuela completamente e que, infelizmente, tiveram a chance de fazê-lo porque a Venezuela sempre teve uma elite muito rica e super irresponsável com o resto do país. Então, você tem uma mistura explosiva aí de espaço do Chávez e do Maduro, e o Maduro agora destruindo a Venezuela, nem luz quase tem. Agora, nesse caso da Rússia, eu só pontuaria o seguinte: a Rússia, desde o período czarista e depois da União Soviética, ela sempre teve, digamos, uma capacidade técnica de espionagem gigantesca, né? E a gente está vendo isso, ninguém provou que foi o Kremlin que fez isso, né? É importante, inclusive, que quando a gente olha do ponto de vista da Rússia, a Rússia tem outras narrativas históricas. Por exemplo, na Rússia, Hitler só foi derrotado porque a União Soviética resolveu brigar com ele, né? Que foi ele que atacou a União Soviética, na verdade. Mas, assim, é importante perceber que as tensões com a Rússia estão retornando, né? Existe uma mentalidade, uma cultura na Rússia hoje de que é uma Rússia que se recuperou da derrota na Guerra Fria e de que a Guerra Fria não acabou de fato, no sentido de que não é só China e Estados Unidos, mas o Putin, a Rússia, quer se recolocar como um ponto importante na geopolítica. E, na verdade, hoje a geopolítica é entre Estados Unidos e China, e a Rússia está voltando ao cenário. E veja a seguir: carga preciosa cai de avião e provoca corrida ao ouro na Sibéria. Aguarde que voltamos já. Conheça o aplicativo para aparelhos móveis da TV Cultura. Cultura Digital. Agora você leva os seus programas favoritos para onde quiser. Você pode acompanhar transmissões ao vivo, pode acessar conteúdos exclusivos para a web, pode participar de enquetes, interagir com a programação enviando fotos, vídeos e comentários, além de ouvir as rádios Cultura FM e Cultura Brasil. Para baixar o aplicativo é muito simples e gratuito. Acesse a loja do Google Play ou Apple Store. Busque por Cultura Digital, selecione o aplicativo e faça o download. Cultura Digital. Agora você pode levar cultura com você para onde quiser. Ter cultura pega bem. Bom, o William me abduziu e só me deixa sair do carro no momento que eu responder a entrevista. A possibilidade de alguém que seja de maneira contínua feliz é uma impossibilidade dele ser feliz. Mesmo se casar com Cortella, não vai jamais, ao contrário. Nós estamos retrocedendo, Condé? Eu não acho que a gente está retrocedendo, não. Eu acho que a gente sempre foi meio ruim mesmo. O humor é uma porta para a sinceridade. Com o humor, a comunicação fica muito mais eficiente. Aí ele voltou brabo lá. Vamos ler algumas mensagens enviadas pelo nosso Twitter para vocês comentarem. O SCAF: parabéns a Panini pelos álbuns de figurinhas, deveriam usar isso como ferramenta de ensino, contando a história, por exemplo. A Nancy: curso teórico e prova para renovação da habilitação é mais do mesmo, complicar para vender facilidades. E o Daniel: achei legal a conotação ser poliglota na própria língua. Das figurinhas, antigamente tinha isso, tinha figurinha, eram livros de história mesmo, né? Colecionava e estudava ao mesmo tempo, né? No meu tempo era comum, figurinhas com dados geográficos, com história,
É uma alternativa até para a própria... da história. Isso, é uma alternativa até para como instrumento de ensino. O Twitter que fala sobre o aumento da burocracia, da renovação da carta... Curso teórico e prova para renovação da habilitação é mais do mesmo, complicar para vender facilidades. Isso a gente sabe que é um problema, você amplia a burocracia, exige burocracia para complicar a vida de todo mundo. Então a telespectadora mordeu no nervo. E a coisa do poliglota na própria língua é uma imagem bonita para falar que a língua tem vários níveis de interpretação dentro dela mesma. E por isso é quase como se fossem várias línguas do português. Foi muito feliz nessa foi uma metáfora muito feliz. E na semana que vem nós vamos conhecer um pouco mais sobre a África. Será a volta do jornalista William Correia à tela da cultura. A partir de segunda-feira, vamos ter a série Viva a África, com participação do correspondente especial William Correia em Angola. Além da busca por oportunidades, há um outro sentimento que mobiliza os países em África: a esperança, que para a população passa prioritariamente pela alternância de poder, pela escolha de novos governos. E vários países africanos tiveram essa experiência nos últimos anos. E do repórter Ricardo Ferraz, na África do Sul. Nós estamos em Diepsloot, na Grande Joanesburgo. Aqui, para muitas crianças de 0 a 6 anos, a infância é uma questão de sobrevivência. Vamos falar do terceiro maior continente do mundo, famoso pela natureza exuberante, a vida selvagem, diversidade cultural e também pela desigualdade social e conflitos armados. Vamos mostrar os desafios no combate às doenças, como a AIDS, a ampliação da educação e os sonhos das novas gerações. Não perca, a partir de segunda-feira, no Jornal da Cultura, a série Viva a África. Chuva de ouro e diamante na Sibéria Russa. Um avião de carga perdeu a porta durante a decolagem e parte do carregamento milionário despencou do céu. As imagens gravadas pelos funcionários mostram as barras de ouro e os sacos de diamantes espalhados na pista do aeroporto. As pedras preciosas voaram pelo céu da Sibéria Russa por 25 quilômetros, até o avião conseguir fazer um pouso de emergência. A carga, avaliada em 1 bilhão e 200 milhões de reais, tinha 10 toneladas de ouro e diamante. A polícia estima que quase 3,5 toneladas foram perdidas com a falha na porta da aeronave. Em Portugal, o que impressionou foi um bombom de ouro com formato de diamante. A iguaria custa $9.500, o equivalente a R$34 mil. O preço não é apenas por causa da folha de ouro da cobertura, mas pelo recheio. O chocolate foi feito com óleo de trufa branca francesa, fios de açafrão, baunilha de Madagascar e flocos de ouro. O bombom ganhou o título do Guinness Book de mais caro do mundo. E choveu ouro, hein, Aline? Se fosse no Brasil, o ouro seria recuperado? Será? Obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. Até a próxima. Obrigado, Andressa. No nosso Boa Noite, vamos mostrar monumentos e pontos turísticos que hoje apareceram com iluminação verde. Lugares famosos como o Cristo Redentor foram incluídos nas homenagens a São Patrício, padroeiro da Irlanda. A cor verde estaria ligada ao trevo de 3 folhas que ele usava para explicar a Santíssima Trindade. Boa noite e ótimo fim de semana para você.